Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você e sua família aqui, neste momento reunido, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, governador espiritual do nosso planeta e que nos ajuda na evolução. Começamos a mentalização, você já está no momento de preces, de elevação de pensamentos. Já começa a mentalizar o nosso mestre amigo Jesus, quem tem afinidade com a nossa mãe Maria, com o seu mentor ou a sua mentora, com os espíritos amigos familiares que já estão aí com você. E nós vamos pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos os trabalhos de hoje, com a colaboração dos benfeitores espirituais que sempre nos ajudam na intuição direta ou indireta, pedindo ao nosso mentor ou mentora, anjo da guarda, espíritos, amigos, familiares que nos ajudam, que possam também nos intuir. Ó Mestre, esses ouvintes agora estão confiando no nosso trabalho para que possam ouvir uma palavra de apoio, de segurança, uma diretriz para guiar as suas vidas. Faça, Senhor Jesus, de nós um instrumento neste momento. Que possamos juntos, eu e a minha equipe que me ajuda, elevarmos também na colaboração espiritual esses irmãos que estão ouvindo neste momento este Evangelho. Sendo assim, damos por iniciado. Que assim seja e graças a Deus. Para iniciarmos, vamos ler uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 177, que tem como título Guardemos Saúde Mental. No início do capítulo, Emmanuel traz uma passagem de Paulo. E ele fala o seguinte: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Emmanuel inicia o capítulo dizendo: o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e da iluminação de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora os que lidam com os fenômenos mediúnicos que a morte da carne não impõe às delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos ideais e vícios a que se consagra no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de se satisfazer na sede que lhe domina o centro de forças. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-la na terra e prendemo-nos naturalmente ao chão. Elevemos para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá aonde projetarmos os nossos pensamentos, que são alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo sabiamente: pensai nas coisas que são de cima. O finalzinho do capítulo é uma frase muito conhecida aí na internet. Eu já vi várias páginas espíritas compartilhar essa partezinha aí de baixo. Ela é dessa mensagem aí do Pão Nosso. Aliás, o Pão Nosso é um livro que também é indicado para ser de cabeceira. Naqueles momentos angustiosos, tristes, abra um capítulo dele junto com o Evangelho que vai te ensinar muitas coisas aí através da palavra de Emmanuel. O que Emmanuel está trazendo nessa explicação dessa mensagem de hoje? Sobre a saúde mental.
como é importante nós termos saúde mental. Nós compreendermos que seremos, ao desencarnarmos, o que somos aqui. Nós temos que fazer essa análise diariamente, analisar os nossos defeitos, as nossas más inclinações, como Emmanuel vai dizer aqui, que o egoísta, o pão duro, o avarento, fica preso às coisas materiais, assim como aquelas pessoas que acham que os títulos daqui não são transitórios. Nós temos que compreender como espírita que nada é nosso, tudo é emprestado. Mesmo a casa que nós estamos morando, estamos temporariamente, o corpo, tudo é transitório. Vivermos com essa consciência para não termos surpresas do lado de lá. O que nos apega, o que enche o umbral, o que faz esses espíritos ficarem vagando na Terra é justamente o apego. O apego a alguma coisa, ou algo material, ou algum vício, ou algum capricho. Isso que nos norteia, isso que faz nós ficarmos atados ao chão. Quando Emmanuel diz, desencarnando, estaremos atados ao chão. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos olhos aos céus e busquemos as coisas que são de cima. Hoje nós vamos falar, no capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Nós vamos começar um pouco esse estudo aqui no Evangelho, falando sobre as diversas categorias de mundo. E o que faz ainda a Terra ser um mundo de provas e expiações? Sim, estamos caminhando para a regeneração, mas ainda falta um pouco. E eu arrisco a dizer que mais de 70% é o apego. Nós ainda somos apegados. Basta olhar uma notícia boa e uma ruim. Qual que vai ter mais likes ou mais visualizações? A ruim. Nós somos apegados ainda ao trágico, ao negativismo, aos vícios, às coisas materiais. Quantas pessoas enfrentam problemas na justiça por causa de heranças, etc., ou de dinheiro que às vezes nem nos pertence? São esses apegos que ainda nos tornam tão inferiores, que os espíritos mais superiores já olham e veem a gente como crianças, perdidos aqui, brigando por um pedaço de pão. É mais ou menos assim que eles olham. Não que o pão não tenha uma necessidade, sim, assim como as coisas materiais, sim, nós estamos encarnados, precisamos para evoluir também, mas usar com a devida cautela, com a devida consciência. E para todos que temos vícios, também buscar uma ajuda, uma compreensão, uma autorreforma íntima. É isso que Emmanuel está nos dizendo aqui. Nós vamos passar para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai, que vai dizer sobre os planetas habitados, que todos os planetas têm as suas habitações com espíritos encarnados ou não, dependendo da sua evolução, e vai mostrar ali as categorias dos mundos habitados. Curioso, uma observação, que Kardec, na organização do Evangelho segundo o Espiritismo, através de intuições e sugestões dos espíritos, coloca este capítulo tão importante antes mesmo de falar sobre reencarnação, sobre as causas atuais das nossas aflições, sobre o Cristo. Por que ele fez isso? Porque para entender o Espiritismo, a evolução planetária, a reencarnação, nós precisamos entender como funciona os diversos globos habitados, como que funciona essa evolução, como que é um mundo primitivo, um mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração, um mundo feliz, etc. Se nós não compreendermos muito bem este capítulo, nós não vamos entender como que na Terra antes havia 1 bilhão de habitantes, hoje tem quase 8. De onde surgem esses espíritos? Estão em volta do planeta? Sim, podem estar. Ou podem estar em estágios em outros planetas, reencarnando em outros planetas inferiores. Assim como nós, com o conhecimento que nós temos hoje, chegando no plano espiritual, nós podemos, em missão, reencarnar num planeta inferior, levar algum conhecimento.
ou podemos também ir por questão de vibração. Nós já não comportamos mais com a vibração do planeta atual. E aí nós podemos tanto ir para um planeta inferior, ou seja, reaprender com a dor, ou irmos para planetas mais evoluídos. Kardec trouxe isso na Revista Espírita. Espíritos que aqui habitaram, evoluíram e conseguiram um estágio em planetas mais evoluídos. E assim como espíritos que não cumprem com o seu mandamento de amor, podem voltar, podem regredir. Não regredir espiritualmente, porque o espírito continua estagiando a cada dia, mas ele paralisa e ele vai para um planeta de acordo com a sua vibração. Como a gente leu na mensagem inicial do Emmanuel, o que nos identifica no plano espiritual? Qual que é a nossa identidade? Essa identidade que você usa aí no papel não vai valer de nada. A sua identidade no plano espiritual, a sua digital, é a sua vibração. Ela você não vai esconder de ninguém. Como está lá no livro Voltei, do irmão Jacó, Psicografia de Chico Xavier. O irmão Jacó, com mais de 20 anos de reuniões mediúnicas, palestrante espírita, um benfeitor, mas ele chega no plano espiritual opaco, sem luz, cheio de angústias. Ali estava a marca do perispírito dele. E ele começou a se sentir envergonhado. Aonde ele estava era um local de luz. Ele tinha merecimento, mas ainda faltava algo nele, se redimir de alguma coisa. Então no plano espiritual não adianta, nós não mentiremos lá. As nossas máscaras funcionam aqui para a Terra. As marcas sociais, as roupas que usamos, os objetos que nós identificamos é para aqui. Lá não tem isso. Portanto, nós estamos no planeta que comporta a nossa vibração. Pode ter diferentes? Pode, são os missionários, os espíritos mais evoluídos que encarnam aqui e não reencarnam, porque muitos estão encarnando pela primeira vez na Terra com uma grande missão de nos mostrar isso que nós falamos na primeira mensagem, que tudo aqui é passageiro, que nós temos que ter o desapego, que nós temos que amar como Cristo nos amou. Ensinar esse amor, praticar a caridade, como nós falamos no Evangelho passado. Então este capítulo, para você entender o Espiritismo, é de suma importância. Quando você for, se você está lendo o Evangelho pela primeira vez, leia ele na sequência certa, porque os capítulos, eles têm um encadeamento correto para que você compreenda o que é o Espiritismo de fato. E compreender este capítulo é de suma importância, como eu disse e reitero aqui. Por que eu estou falando isso aqui? Por que o canal também tem essa missão de falar sobre os mundos habitados? Não numa questão de fantasia. Eu tenho o maior cuidado, o maior carinho para trazer as informações aqui sobre outros mundos habitados. Muitas pessoas me pedem. Mas eu tenho esse carinho, esse cuidado, porque isso pode levar muitas pessoas para a fantasia. E não é isso que nós queremos. Nós queremos trazer conteúdos mais dentro da realidade, porque nós também não sabemos. Estes mundos em outras galáxias é de uma imensidão que nós não conseguimos compreender. A forma como é os seus perispíritos, como eles pensam, nós ainda estamos começando a entender essa vastidão. E por que eu estou dando essa volta toda para falar sobre esse capítulo? Porque este capítulo dá muitas dúvidas. E o Evangelho também é para isso. Quando vocês fizerem o Evangelho no lar de vocês, se vocês não estiverem acompanhando aqui no canal, vocês fazem com essa discussão, com bom senso, com carinho, entendendo o que o capítulo quer dizer. Mas por que Kardec colocou isso no começo, isso no fim? Façam essa discussão, façam essa análise. Estudar também é espiritualizar. Leiam com atenção, este capítulo é muito bonito, ele traz a vontade das pessoas lerem, porque fala de outras habitações, mas hoje nós vamos ler, no início, vai dizer que tem diferentes estados da alma na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, diferentes categorias de mundos habitados, a destinação da Terra, o que vai acontecer com a Terra. Vai falar sobre as causas das misérias, por que tem tantas pessoas com necessidades materiais. E na segunda parte, ele fala dos mundos superiores e dos mundos inferiores. Ele vai falar do mundo de provas e expiações.
Ele vai falar dos mundos regeneradores e também ele vai falar da progressão dos mundos. No início do capítulo, Kardec traz a passagem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, Jesus falando. E ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já tinha dito. Pois eu vou, mas eu volto para preparar-vos o lugar. Então Jesus trazia essa verdade também. Nós vamos ler o item 2, que vai falar o seguinte: a casa do Pai é o universo, que nós também não temos noção do tamanho. Nós imaginamos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Foi o que eu falei. São as vibrações. No livro Memórias de um Suicida, tem um caso de um obsessor. Muitas pessoas acham que os espíritos estão sendo mandados para estagiar em outros planetas agora, depois dos anos 80, depois dos anos 90. Não, isso acontece há muitos e muitos anos e sempre aconteceu. No Memórias de um Suicida é uma prova disso. Um obsessor lá, a diretoria ali do núcleo solicita que ele vá reencarnar no mundo inferior. Porque se ele voltasse a reencarnar na Terra, seria muito pesado. Ele não suportaria. Ele não suportaria encontrar com inimigos. Ele que já tinha obsidiado centenas de pessoas, levado elas ao destruimento, ao aniquilamento do corpo físico. Outras ele tinha arrastado, humilhado essas pessoas das diversas formas. E Maria Santíssima, com seu amor, orienta que ele fosse para o mundo inferior. Ele ainda precisava trabalhar um amor, um respeito. Então isso aconteceu e acontece sempre, assim como vieram os moradores lá de Capela, que lá eles já eram um pouco evoluídos, mas não comportavam com a vibração. E com um pouco da sua inteligência, da sua espiritualidade, começam a encarnar aqui alguns 1000 anos atrás, antes do nosso Cristo. E o Cristo prometeu para eles que iria reencarnar por eles e pelos espíritos que estariam estagiando aqui no planeta. Cristo está conosco desde sempre. Ele também teve a sua evolução e está há bilhões de anos evoluindo, continua evoluindo a cada dia, assim como nós. Independente, continuando no capítulo, da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Foi o que o Emmanuel falou no início. Nós guardamos as vibrações de acordo com os nossos vícios, com os nossos apegos, com a maldade que nós fizemos aqui na Terra, e chegando ao plano espiritual, muito provavelmente nós somos atraídos para aquele núcleo. Ora, se você encarnado conviveu com um núcleo de espíritos à sua volta, porque Jesus também sempre falou da testemunha invisível que nós temos, e nós temos espíritos que nos acompanham, que nos assemelham. Ora, se você está estagiando com esses espíritos há muitos e muitos anos, uma vez desencarnado, eles se encontrarão com você. Então é o estágio, a erraticidade no plano espiritual. Conforme se acha mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenham. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. O que os espíritos estão nos falando aqui? Dependendo da sua vibração, você pode estagiar em planetas mais evoluídos enquanto desencarnado. Foi o que aconteceu com a mãe de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta. Uma vez no plano espiritual, ela estagiou nesses planetas, foi visitar. Humberto de Campos assim também fez. Compreendeu, entendeu aquele funcionamento, trouxe aqui para a Terra na psicografia, e nós sabemos que a mãe do Chico está reencarnada no planeta Terra. Ela ainda sente que a missão dela é com a Terra, ela precisa trazer esse conhecimento ainda e reencarna. Chico diz isso antes de desencarnar, que ela voltaria, muito provavelmente por volta ali dos anos 2000. Estaria aqui estagiando, mesmo depois de estagiar desencarnado.
Isso depende do quê? Das nossas vibrações, das nossas escolhas. Enquanto você dorme, por exemplo, na Terra, você pode ir até esses planetas, se assim for permitido, se tiver uma necessidade ou para tratamento espiritual. Muitas pessoas às vezes acham que estão indo até outros planetas, mas não, estão na psicosfera em volta da Terra, mas que o nosso psiquismo entende que já saiu da Terra, estamos em outro planeta. Não, às vezes é por aqui mesmo, mas outros não. Outros têm sonhos lúcidos que entendem que foram até outras regiões, que viram seres diferentes, humanoides com corpos diferenciados. Pode ocorrer. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sobre o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Muitas pessoas falam, mas o umbral, essas regiões espirituais não foram faladas por Kardec nas obras básicas. Esse é um grande exemplo, Kardec está falando ali, que além dos planetas habitados, em volta do nosso globo, há vários núcleos espirituais, como colônias mais evoluídas, como Alvorada Nova, que é acima um pouco, né, das regiões de São Paulo, ali daquela região. Nós sabemos de notícias do plano espiritual que a Alvorada Nova é uma colônia muito evoluída, assim como o Nosso Lar também. Mas são colônias ainda ligadas ao planeta e ainda ligadas às zonas umbralinas, porque essas colônias têm grandes trabalhos voltados aos espíritos que estão nas trevas e que estão aqui na Terra. Portanto, elas têm núcleos muito próximos ao umbral. Se vocês lerem o livro Nosso Lar, vocês vão perceber que as câmaras dos espíritos que chegam do umbral são abaixo da superfície do nosso lar. Lembra do André Luiz que ele fala, eu desci várias escadas, até chegar lá onde estavam aqueles enfermos. Aqueles enfermos ali estão muito próximos ao umbral. Por quê? Assim também como na Terra, no plano espiritual, nós não podemos mudar de vibração rapidamente. Então eles precisam ficar naquele estágio ali de 1, 2, 3, 4 meses, dependendo do espírito, até mais. É como se fosse um mergulhador. O mergulhador, ele pode descer rapidamente até embaixo, no mar. Mas ao voltar para a superfície, ele tem que voltar lentamente. Senão a pressão pode fazer com que ele até desencarne. Então ele pode descer em 5 minutos, mas ele tem que subir em 30 minutos, 40 minutos. Eu não sei especificamente porque não é a minha área. Se alguém souber aí pode colocar nos comentários. Mas há uma lentidão no processo dele chegar até a superfície. Portanto, no plano espiritual acontece o mesmo. Nós vamos acostumando com essas vibrações. Bom, esse é o início do capítulo. Trouxe bastante informações para vocês. E nós vamos agora já seguir para o nosso passe final, para as nossas mentalizações, para encerrarmos aí o nosso Evangelho. Mentalizando o nosso Mestre Amigo Jesus e também mentalizando uma paisagem bonita, aquela que você se afiniza, que você goste, que você tenha mais tranquilidade. Nós hoje vamos irradiar um pouco dessas vibrações deste Evangelho para os nossos irmãos, irmãs, parentes nossos, amigos, que porventura estejam em regiões ou umbralinas de trevas ou que estejam perdidos após o desencarne, presos aos vícios terrenos, ou irmãos que já até foram resgatados pelas colônias, mas que estão nessas câmaras de retificação, que às vezes não acordaram,
Vamos unir aqui no Evangelho, nós somos vários, tanto encarnados quanto desencarnados, espíritos amigos, pessoas que me ouvem das diversas regiões do Brasil e do mundo. Vamos imaginar que estamos subindo agora, estamos ficando numa região mais elevada, de um clima agradável, as vibrações espirituais já são melhor nessa região. Imagine o seu mentor ou a sua mentora ao seu lado, te ajudando nesse passe, e nós vamos mentalizar, vibrar para esses espíritos. Se nesse momento veio alguém na sua mente, que provavelmente possa estar nessa situação, pode trazer essa pessoa na sua mente. Mesmo que ela esteja encarnada, que você acha que tem ali alguns espíritos influenciando, vamos também mentalizar, trazer essas pessoas para a mentalização de hoje, do passe final. Você vai fazer como se fosse num centro espírita. Estica suas mãos. Imagine uma luz saindo das suas mãos e também do seu corpo. Essa luz vai te beneficiar, mas vai beneficiar também esses irmãos e essa pessoa que você trouxe para essa vibração final. Tenta controlar a sua respiração e mentalmente, como nós fazemos no Centro Espíritas. Nós pedimos a Jesus por essa pessoa durante o passe, pedimos que seja feita essa limpeza, que ela ganhe energias novas. E mentalmente, quando a gente vai circulando as mãos, quando a gente vai tirando, fazendo essa limpeza, em movimentos círculos, siga a sua intuição mentalmente. Nós vamos fazer um Pai Nosso. Faça o Pai Nosso que você aprendeu. O tempo do passe é mais ou menos o tempo do Pai Nosso ali. E essa pessoa vai ser energizada. E depois o restante da energia nós vamos enviar também para esses irmãos que necessitam também dessa prece, desse passe, dessa vibração. Senhor Jesus, neste momento nós estamos com a boa vontade de ajudar. Faça-nos instrumento da espiritualidade superior, unindo as nossas forças desses irmãos que estão ouvindo aqui, irradiando o bem, o amor, a paz, a tranquilidade, o alimento espiritual possa ser expandido agora para cada um desses irmãos em sofrimento. Se tem, Senhor Jesus, algum espírito em necessidade na residência desses amigos que assistem, que ouvem aqui o nosso Evangelho, que eles possam ser amparados. Se alguém está ouvindo esse Evangelho hoje, está triste, está deprimido, está precisando de uma palavra amiga, que o Mestre Amigo Jesus possa abraçar você neste momento, com as vibrações, com as irradiações, possa fluidificar a sua água, que você possa amanhecer amanhã melhor, que a sua semana seja muito bem abençoada. Fazendo os movimentos de passe, confiando na sua luz interior, oramos ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o poder, a glória, para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, irmãos, lentamente, agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Vamos trabalhar o sentimento de gratidão, independente qual seja a sua situação nessa vida, qual seja a prova ou a expiação que você precisa passar. Que Deus o abençoe. E vamos pedindo a autorização ao Mestre Jesus para encerrar. Podem voltar tranquilos, respirando, tranquilizando os pensamentos, sentindo o seu corpo. Mexa os dedos, sinta-se, beba um pouco da sua água fluidificada, depois beba o resto, que nós vamos mandar também um abraço para vocês aí. Que assim seja, graças a Deus. Um abraço para a Aline de Oliveira, de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Obrigado aí.
Do Texas, dos Estados Unidos, a Neide Guerreiro. Um abraço, Neide. Do Rio de Janeiro, a Beth Gomes. Do Rio de Janeiro, a Tatiana Andrade. Daniel Souza, manda um abraço para mim e para minha família. Um abraço, Daniel e Sônia. E para o seu filho Vinícius, Jarapiraca. Um grande abraço para vocês aí, a família. Vibrações positivas para vocês. São José de Ribamar. Bartolomeu Pereira, um grande abraço. A Maria Rúbia de Goiânia, sempre aqui com a gente. A Lisandre de Garopaba, Santa Catarina. Poços de Calda, em Minas Gerais. A Lourdinha Ribeiro. André Luiz de Gurupi, em Tocantins. André Luiz Machado, um abraço. A Ângela Maria de Jaboticatubas, em Minas Gerais, um abraço. De Natal, a Maria Conceição. Ah, sua mãe ouviu, ela falando que a mãe dela ouviu o evangelho com ela nesse dia. Que bom, Maria, fico feliz. De Vitória, no Espírito Santo, a Eliane Costa. Do Rio de Janeiro, a Maria José Correia da Silva. São Paulo, capital, a Maria de Fátima Célia Ocella, perdão, tá? Da Espanha, muitíssimas graças. A Elci Maria Barreto. Grande abraço de Campinas, São Paulo. Do Eike Almeida. Gente, se eu falar nome errado, a Maria Horner, dos Estados Unidos, grande amiga. Rejane de Mello, a Rose Rejane de Mello, de São Paulo. Brasília, no Distrito Federal, a Márcia Passos. Obrigado, pessoal. Continue deixando aí de onde vocês são. País, cidade, estado. Um grande abraço carinhoso para vocês. Desculpe se eu pronunciei algum nome errado. Até breve, até o próximo evangelho. Fiquem com Deus.